Irmãos, com a parte do Senhor, motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã. Vamos fazer uma oração, darmos início. Diante da Tua presença, continuamos nessa manhã te agradecendo por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento, que o Senhor nos ajude a aprender e colocar em prática a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja nos guiando e orientando. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Podem sentar. Estamos diante de um texto bem conhecido, né? De um tema que eu acredito que é de interesse de todos nós. E o tema de hoje é paz. E para poder começar essa aula, eu queria entender de vocês o que é paz para você. O que é ter paz? Tem pessoas que atribuem a paz a estar no lugar sossegado, a estar no local tranquilo, a estar no local onde não tem muito som, onde você consegue escutar os animais, os pássaros, onde você consegue meditar. Já tem outros que não. Outros, esse mesmo ambiente para ele não traz paz, traz inquietação. Então, quem aqui anima para você o que é paz? Quem aqui anima a dar um adjetivo para paz? Dizer, não, para mim a paz é isso. A paz é ter comunhão com o Senhor, aí comunhão com o Senhor. Tem paz, né? Para nós que somos cristãos, esse é o principal fundamento da paz. Porque a paz, diferente do que se prega, ou diferente do que se imagina, paz não é ausência de guerra, não é ausência de aflição, não é ausência de momentos difíceis, não, porque a partir do momento que o homem pecou, lá em Gênesis, a palavra do Senhor vai nos dizer, não tem como o ser humano ter paz. Por quê? Porque ele distanciou da presença de Deus. Então, a partir desse momento, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi se esconder da presença de Deus. Acabou a paz. Só que através de Cristo, hoje nós podemos exercer essa paz novamente. Só que muitas vezes as pessoas atribuem a paz à questão da meditação, fazer o yoga, a questão da religiosidade. Então, quanto mais eu parar de pensar nas coisas, eu vou ter uma paz interior muito forte. Não é uma palavra que se prega muito, você ter uma paz interior. Mas diante da lição hoje, nós vamos aprender que essa paz ela só é possível através da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ela só é possível através do processo de salvação. E é interessante que a paz do cristão ela é muito diferente do que o mundo prega, porque às vezes o cristão está passando luta, ele está passando dificuldade, às vezes ele está até enfermo, às vezes ele está desempregado, ele está numa situação que todo mundo olha para ele e fala, é para essa pessoa estar desesperada. E no entanto ele tem uma paz interior. No entanto, ele tem uma paz que dentro dele diz, não, no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer porque nós cremos que tem um Deus que está no controle de tudo. Agora, falando de doenças, por que é interessante nós entendermos o conceito da paz e o que a palavra de Deus nos ensina acerca da paz? Porque hoje, especialmente, nós estamos vivendo em dias onde existem vários tipos de enfermidades que não pode ser diagnosticada fisicamente, ter um laudo pelo médico, porque na maioria das vezes são emocionais. E elas são ocasionadas por falta de paz. Hoje nós temos ansiedade, hoje nós temos depressão, hoje nós temos vários males que estão cometendo tanto pessoas dentro da igreja como fora também. Então o mundo está passando por essa dinâmica e se o servo de Deus ele não entende a paz que a palavra de Deus prega, o que acontece? Também vai se desesperar. Porque eu e você somos movidos de sentimentos, somos movidos de emoções. Antes de sermos servos de Deus, como somos, cada um de vocês aqui é ser humano, cada um de vocês aqui tem emoções, tem preocupações, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então nós entendermos o que é o conceito de paz na Bíblia para a nossa vida vai nos ajudar a exercer a paz que excede todo o entendimento. Um dos textos aqui da nossa leitura que foi usada, ela está na carta de Filipenses, e para quem não sabe, Paulo está pregando paz quando ele está preso. Paulo está falando de paz quando ele está para ser sentenciado à morte. Paulo está exercendo a paz no período que ele seria mártir por causa do Evangelho de Cristo. Só que ele estava em paz. Independente do que acontecesse, ele estava em paz com Deus. E ele escreve acerca da paz. Se você lê a carta de Filipenses, ela é um método contra a ansiedade. E eu fico meditando, imagina, você está preso, ele mesmo vai dizer que as pessoas haviam esquecido dele, até que a igreja se lembrou e mandou mantimento para ele, você está sozinho, passando por uma situação que você ainda vai ser julgado e é a sua vida que está em risco, e aí ele começa a escrever sobre alegria e paz.
Como que ele consegue exercer isso? Só através da presença de Deus, né? Só através dessa paz bíblica que está nas Escrituras. Oi? Isso. Ele não estava associado ao momento. A paz dele estava associada ao plano de Deus. E aí é onde nós conseguimos encontrar paz. Porque imagina você hoje tem riquezas, você conquista, Deus te abençoe, e você coloca o seu coração nas riquezas, fala, não, hoje eu tenho paz. Aí no dia seguinte você acorda, a bolsa despencou, aconteceu uma tragédia, como já aconteceu no nosso país, o povo ter o dinheiro recolhido pelo governo, e aí teve gente que se suicidou naquele período. Por quê? Porque a paz dele estava em algo momentâneo, vem e passa. Agora, quando a nossa paz está em Deus, é diferente. Vem luta, vem dificuldade, vem aflição, vem momentos difíceis, mas você está ali, não, meu coração tem paz, eu estou acreditando, Deus está no controle. Tem um projeto de eternidade para a nossa vida. Quem aqui consegue abrir a Bíblia no Salmo, para a gente entrar, de número 3, verso de número 5, por favor. Salmo de número 3, verso de número 5. É um versículo bem conhecido, Salmo 3, verso 5. Quem pode ler? Do Salmo aí, aquela partezinha embaixo, qual é a situação que Davi está falando isso? A sua não tem, não? Na que tem, vai... Ele vai orar na angústia, mas o contexto desse salmo é quando ele está sendo perseguido por Absalão. Imagina, ele está sendo perseguido, ele saiu às pressas, ele largou tudo para a cidade não ser alvo daquela batalha, ele está correndo, os soldados dele estão dizendo, Davi se esconde rápido, ele para orar, ele ora, ainda consegue dormir, e no dia seguinte ele recita esses versos dizendo, olha, eu deitei, eu dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. No meio de uma perseguição, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, ele teve tempo para ter paz. Só com a presença de Deus você consegue ter essa paz. E hoje, em contrapartida, as pessoas não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo repousar, não estão conseguindo descansar, tendo o melhor colchão, tendo ar-condicionado para ajudar no calor, tendo tantas possibilidades e não está conseguindo. Por quê? Porque não está exercendo essa paz com Deus. Aqui é só para você ter um sentido do que a paz de Deus ela tem a capacidade de produzir na nossa vida. A introdução vai dizer: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e, principalmente, a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Então, a própria palavra de Deus já vai identificar Jesus como o príncipe da paz. Isaías está falando acerca disso. Olha, uma das características do Messias é que ele vai ser o príncipe da paz. E essa paz, ela passa a reinar nos nossos corações também a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos ao Senhor Jesus. Eu lembro que quando o Estado Islâmico ele começou a ser divulgado, usar as redes sociais para mostrar a tudo aquilo que ele estava fazendo com os cristãos, no serviço onde eu trabalhava, um dia pela manhã chegou um rapaz e ele falou: David, eu não entendo. O que é que você não entende? Eu vi quando um daqueles homens, aqueles malfeitores, pegaram um servo de Deus que era cristão, colocaram o facão, aquele facão na espécie de uma foice na cabeça dele para degolar e simplesmente ele soltou um sorriso. Ele morreu sorrindo. Aí eu olhei para ele e rapidamente a palavra de Deus veio no meu coração. Eu sabe o que é isso aí? Isso aí é o que Deus fala, que é a paz que excede todo o entendimento. Ele tá para ser morto, ele tá para ser martirizado, ele tá para ir sendo filmado, gravado, e no entanto o coração dele tá numa paz tão grande que ele consegue sorrir. É difícil exercer isso? É, mas é possível. Por quê? Porque o nosso Jesus, ele é o príncipe da paz. É muito diferente, você consegue identificar o ambiente se tem uma ação de Deus ou não, porque uma das virtudes do agir de Deus é paz. É uma coisa consciente, é uma coisa com propósito. O inimigo não, quando ele quer atuar, ele traz perturbação, inquietação, preocupação. Tudo aquilo que tirar a tua paz, você pode saber que tem uma ação ali por trás. Pode reparar, todo ambiente pesado, todo ambiente que é influenciado por uma força maligna não tem paz.
Porque quem é o dono da paz, quem é a própria paz é quem? É Cristo. Continuando. A paz no plano de Deus, o significado de paz. No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. Isso é paz, tá? À luz da Bíblia, a prosperidade, ela traz a paz. À luz da Bíblia, a prosperidade não é só riqueza monetária, como muitos atribuem, não. É você ter um bem-estar, é você ter saúde, é você saber conversar com as pessoas, não ter inimizades. Isso é shalom, isso é paz. Aí nós não vimos no Salmo 3, verso 5 que eu usei aqui, no meio de uma luta, de uma dificuldade, Davi consegue deitar provavelmente numa pedra e dormir. É paz, é sossego. Aí continuando, representando tudo que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, que com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Olha que coisa linda. Quem pode ler aí Filipenses 4 e 6? Tá na nossa leitura bíblica aí, tá? Na própria revista. Quem pode ler? E não estejais em guerra por causa de coisa alguma. Antes das vossas petições seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Olha que coisa interessante. Então, o contraditório a essa paz que a palavra está pregando é a inquietude, é a impaciência. E Paulo está nos dando um direcionamento de como nós podemos agir para ter essa paz. Ele está dizendo, olha, não estejais inquietos. Mas para que você não esteja inquieto por coisa alguma, você precisa fazer uma coisa. Antes, todas as vossas petições, tudo que está te preocupando, tudo que está te deixando amargurado, seja conhecida diante do Senhor. Aqui nós estamos falando da oração, que é um diálogo. Então, o mecanismo para nós exercermos essa paz é através da oração. Porque o que é a oração? A oração é você dizendo para Deus que você não consegue, que você não dá conta, que não tem nem possibilidade de não estar falando, Senhor, está contigo. A partir daquele momento, a paz de Deus entra no teu coração e Ele está dizendo, não, o que é impossível para você é possível para mim. E aí você descansa o coração. Por quê? Porque você entende que quem está trabalhando agora é quem? É Deus. Esse é o sentido da palavra paz, tá? A paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de Números capítulo 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Olha que coisa interessante. Então, o sacerdote abençoava o povo com a paz, shalom. Shalom, ele vai usar o termo de completude. Então, que o Senhor te abençoe, que a paz de Deus te siga, que as coisas aconteçam na sua vida. O Senhor é o suficiente para você. E eles são ensinados a exercer essa palavra, eles são ensinados a exercer essa bênção no meio do deserto. Isso é interessante. No local áspero, no local seco, no local que não tem mantimento, no local que tem dificuldade, o Senhor está dizendo para eles que nesse local é possível ter paz. Agora eu pergunto para vocês, a passagem de Israel ali no deserto, ela foi normal? Não foi. Você vai ver que tinha coluna de fogo para aquecer eles, tinha nuvem durante o dia. Hoje, se nós formos para lá para conhecer a história, você vai ter que enfrentar o solzão escaldante, o frio à noite, você vai ter que usar outros... Eles não, eles passaram com a presença de Deus em meio ao deserto. Por quê? Porque a paz de Deus estava com eles. Deus era suficiente para a vida deles. Em contrapartida, a geração que saiu do Egito, boa parte dela pereceu, com exceção ali de Josué e Caleb, exatamente porque eles não entenderam isso. Ao contrário, né, eles murmuravam, eles achavam que Deus era obrigado a fazer o que eles queriam o tempo todo. Eles não tinham paz, os desejos carnais estavam insaciáveis dentro deles. O que é que eles queriam? Carne. Ah, o Senhor nos trouxe para cá, antes ficasse lá comendo cebola. Eu mesmo não gosto de cebola.
Até que no tempero ainda vai ali, mas eu para comer não gosto não. Você vê a situação e Deus estava dando do melhor para eles. E eles não quiseram. Eles simplesmente começavam a murmurar. Por quê? Porque eles não entenderam que a paz de Deus estava com eles no meio do deserto. E a outra geração que veio, não entendeu isso. Nós vamos ver que Josué e Caleb levanta a voz ali para dizer que o Senhor seria com eles, ele está em paz. Os outros espiões estão dizendo, ó, tem gigante, a gente é como gafanhoto aos olhos deles. Ou seja, ele está olhando para eles e está dizendo, e diante deles a gente não é nada, gafanhoto você pisa em cima, né? É o que ele está dizendo. Já Caleb está falando, não, eu confio na palavra de Deus, a palavra de Deus me traz paz, me traz ânimo, a palavra de Deus está dizendo que nós vamos conseguir e nós vamos conseguir. Passado um tempo, quando Josué envia 2 espiões na terra, qual é a palavra daquela cidade para ele? Qual é a palavra daquela mulher? Nós estamos tremendo aqui de medo, porque o Deus de vocês já abriu o mar, o Deus de vocês já fez isso, o Deus de vocês já fez aquilo. Tá vendo? Que o povo de Deus estava sofrendo porque não estava acreditando na palavra de Deus. E não é diferente dos nossos dias, tá? Se nós não crermos, não tivermos fé na palavra de Deus, nós não teremos paz em dias difíceis. Ao contrário, a gente vai se desesperar. E a tendência hoje em dia é só piorar. É a tendência, estamos nas últimas horas. Só que a palavra de Deus já nos diz o que vai acontecer, o que está nos esperando. E aí é onde o nosso coração tem que ter paz. Continuando. Alguém tem algum comentário? Algo a falar? Fique à vontade, tá? Então, ela é completude, satisfação e plena felicidade. Lembro de uma vez estar conversando com um rapaz, me deu carona, trabalhava lá perto da igreja, ele falando que a mãe dele estava com quase 80 anos de idade, e ele falando, mas a minha mãe eu não entendo, vai todo dia para oração, e ora, e busca a Deus, mas ela não é próspera. Por que ela não é próspera? Porque ela não tem muito dinheiro. Tá, sua mãe vive no médico? Ele, não. Sua mãe precisa de você para ir para a igreja? Ele, não. Ela está indo sozinha? Tá. Sua mãe está precisando de você para alguma coisa? Ele, não. E tu acha que isso não é prosperidade? Prosperidade não é sinônimo de dinheiro. A bênção de Deus está dentro da tua casa, tu está sendo abençoado por causa dela e tu está dizendo que ela não é próspera? Tu acha que o teu emprego caiu do céu, é? Ainda mais na área de segurança, que é bem concorrido lá em Brasília. Não é assim. A prosperidade manifestando na casa dele, as bênçãos de Deus acompanhando ela e a geração dela, e ele não estava percebido. Porque hoje, muitas vezes, a gente está querendo muito a questão da monetização, de ter... Não, e a Bíblia está falando que nós teremos paz. Aí, continuando, a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz, como está em Isaías 9:6. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Quem pode ler aí 1 Pedro 3, 10 e 11, por favor? Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Quem achou? Tá aí também na nossa leitura aí, ó. 1 Pedro 3, 10 e 11. Uhum. 10 e 11. Os dois versículos? Os dois. Porque quem quer amar a vida pelos sermões, refere a sua vida. Mal, os seus lábios não falam. Vem o homem, a paz, o mal faz bem, faz. Olha que coisa interessante, né? Pedro está dizendo que a nossa paz tem a ver com a nossa língua. O cuidado do que nós estamos falando, do que nós estamos procurando para a nossa própria vida. E ele está dizendo, olha, se alguém quer amar a vida, ver os dias bons, a primeira coisa que você tem que fazer é refrear a sua língua do mal. Olha que importância que tem isso no nosso dia a dia.
Muitas vezes a gente não para pensar no valor da nossa palavra, no peso que ela tem. Ela pode gerar contenda, ela pode gerar discussão, ela pode gerar morte física, morte espiritual, morte sentimental. A língua tem um poder tremendo. As guerras não começam com os soldados em campos de batalha, as guerras começam com declarações. Você pode reparar. As guerras começam com declarações e aquilo vai causando ações, reações, e daqui a pouco nós estamos em guerra, estamos em conflito. E Pedro está dizendo, olha, você quer ter dias bons, isso passa pela forma que você está falando, pela forma que você está utilizando os seus lábios. Isso é muito forte. Ele vai dizer que aparta-se do mal, faça o bem e busque a paz. Olha que coisa interessante. Além de buscar a paz, ele vai dizer para segui-la. Então, um dever nosso como cristão é buscar a paz com todos. É difícil? Muito difícil. É complicado? É complicado, porque tem gente de tudo quanto é jeito. Mas nós, como servos de Deus, temos que buscar essa paz. Às vezes você vai entrar em ambientes que é pesado, você vai conviver com pessoas que é ranzinza, pessoas que dão má resposta mesmo, pessoas que não pensam nos outros, só pensam em si próprio. Mas você, como cristão, mesmo nesses ambientes, você tem que procurar a paz. E nós vamos ver lá na frente na lição que a paz de Deus ela já está na nossa vida. E aonde nós chegarmos é para essa paz repousar sobre o ambiente também. Agora, como é que essa paz vai se manifestar? Através das nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas decisões. Pai, saúde. Saúde. A coisa melhor que você quer criar, está em silêncio. Por exemplo, quando a gente vai para o hospital, quando você atende, porta do hospital, sabe? A primeira coisa que você vê é uma placa lá, com uma pessoa fazendo assim. Por quê? Vai lá para gritar, porque tem pessoas estão precisando, mas fisicamente, às vezes até na própria área. Aí você vai lá para o seu trabalho, você falei agora aqui, com o secretário do regional, é viver, infelizmente, a gente vai para o hospital de saúde, para viver bem. Mas o que aconteceu hoje comigo me deixou mais doente. E a forma que você tratou o assunto, você me deixou mais doente. Ou seja, eu procuro um hospital aqui para buscar paz, saúde física. E aí você está fazendo ação que fica mais doente. Você tem mais doença. E refrear a língua, igual ele está falando, que é em todos os sentidos da nossa vida. A língua, ela tem um poder muito forte. Abre a boca e expõe a língua para falar certas coisas. É um princípio. E eu estava meditando, um exemplo aqui que todo mundo passa por isso no seu dia a dia, trânsito. Aqui, graças a Deus, é mais tranquilo, né? Mas quando você vai para uma cidade maior, trânsito é imprevisível. E eu vendo uma cena onde um cara tá vindo, tá dirigindo, o outro vem, dá uma cortada nele, aí os dois param, o cara desce com ferro na mão para quebrar o carro do rapaz. Aí quando ele vai para quebrar, o cara desce com a arma na mão e vira aquela confusão toda, e cada um na sua razão. Por quê? Porque não busca a paz. A minha esposa, quando a gente estava em Brasília, às vezes tomava umas cortadas, e ela, se fosse eu tava buzinando, por isso que eu tô dirigindo, né? Porque se eu for buzinar por tudo, para tudo, hoje em dia as pessoas estão à flor da pele, e Pedro está dizendo, é você que busca a paz. Ah, mas eu estou na minha razão, mas mesmo na sua razão você tem que exercer a paz. Ah, mas eu estou certo. Ele tinha tanta paz que ele estava sentenciando a morte, estava dormindo. É o que eu ia falar. Pedro exercia essa paz, ele está lá, o anjo cutucou ele e ele está achando que é um sonho, que é... Aí eu te pergunto, é fácil? Quarentena, soldado de um lado, do outro, acorrentado, amarrado, e ele pegou a capa dele, fez de travesseiro e tá lá dormindo. Interessante, quem está mandando refrear a língua é alguém que era dado a falar. A falar muito. E agir também, por impulso. Ele tinha experiência. Ele tinha bagagem para falar isso.
paz é um dos frutos, né? Isso prova que Pedro agora, passando pelo Pentecoste, obteve os frutos do Espírito deles, né? Que é a paz. E a prova é esse texto que o pastor acabou de citar. Estava preso, sentenciado à morte, corredor da morte, para morrer no outro dia, no dia seguinte, mas conseguiu dormir e deu até trabalho com o anjo despertar ele. Até ele sai dali achando que estava sonhando, né? O sono dele era tão profundo. Você vê que nem ele está falando, uma pessoa que antes agiu por impulso, tirou a orelha de um soldado, ele não queria tirar a orelha, ele queria tirar a cabeça mesmo, porque o rapaz deu uma esquivada e perdeu um pedaço da orelha. Então, que agia por... agora não, com a manifestação do Espírito na vida dele, ele está manifestando o quê? O fruto do Espírito, que é a paz. E agora ele, com propriedade, ele está dizendo, olha, busca a paz. Não é o mundo que vai buscar a paz com você, é você que vai buscar a paz com ele. A língua, a virtude do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. E hoje, na sociedade, o que nós mais vemos é o oposto, né? Se alguém te fechou, feche ele também. Se alguém fez isso, retribua. Tá no instinto. Agora o cristão não, ele tem que municiar da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para assim conseguir colocá-la em prática. E eu quero te dizer, não é fácil. Não é fácil. E essa paz, ela tem que ser exercida no dia que você não está nem esperando. Aquela situação que você é pego desprevenido, aí você dá aquela respirada, o Espírito Santo te faz lembrar da lição de hoje. Você fala, não, calma, vou ter paz aqui agora, vou buscar essa paz. Tem um professor meu que ele dizia o seguinte, que às vezes a gente ganha a discussão, mas perde o amigo. Às vezes a gente ganha a discussão, mas perde um casamento. Às vezes a gente ganha a discussão, mas perde um colega. E hoje o mundo não, né? Todo mundo tem razão, todo mundo quer discutir. Quer ver um assunto que o cristão tem que vigiar muito? Política. Porque você sempre toma um partido, você sempre vai para um... E o cristão, ele tem que entender que ele não representa o partido A ou o partido B, ele representa Cristo. Cristo é acima de tudo, você precisa ganhar essa pessoa para Jesus. Imagine, nos dias das eleições lá na igreja, estava o clima meio quente, né, que era natural. Aí nossos irmãos lá no Nordeste é mais para um outro lado, e os irmãos de cá mandavam mensagem para de lá, e os grupos agitados. Eu falei para eles, agora imaginem vocês, se vocês começam a chamar eles de burro, aí você sai daqui para fazer missão lá, você vai ganhar eles para Jesus? Não vai. Não vai. Antes de A ou de B, nós somos servos de Cristo. Não quer dizer que você vai concordar com o sistema, com as coisas que estão acontecendo, que não vai se posicionar, vai. Mas o nosso principal alvo é ganhar almas para Cristo. É a nossa salvação. Isso vem em primeiro lugar. Aí, continuando aí o segundo tópico. A paz ilusória do mundo. Uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Conforme está lá em João 14, 27. O que Jesus oferece advém da eternidade e, por isso, preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. E aqui me traz muito a um ponto, principalmente quando a gente fala de meditação. Existem pessoas que sobem uma montanha, fica lá 2, 3, 4 dias, até mais tempo, só meditando, aquela coisa toda. Mas eu quero te falar uma coisa, lá em cima é fácil você ter paz. Você não está escutando nada, você está ali praticando só a meditação, você não tem nada te desafiando, e aí você consegue exercer essa paz. Agora, essa paz que Jesus está nos dando, ele está dizendo que no meio da dificuldade, no meio da luta, no momento da adversidade, você tem essa paz. Tá, a notícia é ruim, a notícia está dizendo que as coisas não vão acontecer, e você está em paz. Essa paz que o Senhor tem para a nossa vida. Por quê? Porque é uma paz que nos lembra da eternidade. O nosso lugar não é aqui. Estamos aqui, mas não somos daqui, é apenas uma passagem. Uns vão ficar mais tempo, outros vão ficar menos tempo, mas o fato é uma passagem. E essa paz, essa certeza de salvação, ela tem que estar no nosso coração.
A paz que o mundo oferece, ela é enganosa. Um exemplo, às vezes você vai ver aí, ainda mais hoje, o mundo está procurando por paz, por causa das guerras. Nem sempre, quando nós falamos que estamos em um ambiente de paz, é porque não tem guerra. Não, às vezes é porque tem uma força maior que está conseguindo segurar ali as coisas. Tem ambientes onde a polícia tem mais legalidade para trabalhar. Aí a gente costuma dizer que o local está em paz, não é verdade? Ah, tal cidade, tal estado lá, as coisas estão mais em paz. Não é que está em paz, não. É porque a polícia não está dando mole, está evitando que tenha conflito. Não é que está tendo essa paz, essa tranquilidade toda, não. É porque os bandidos não estão tendo oportunidade mesmo. Mas não é que é uma paz que está exercendo, não. A paz de Deus, ela é diferente. Vivemos em dias hoje em tensões mundiais, estamos aí acompanhando guerras, rumores de guerra. Ter uma pessoa vindo dizendo que vai trazer essa paz, eu não sei de que forma ele vai trazer. Eu tenho que estar até atento olhando para a luz da Bíblia, porque paz, biblicamente, só existe um que pode dar, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que tem de cristão entrando nessa onda achando que realmente ele vai trazer essa paz, essa tranquilidade toda, não. Ele pode até trazer, mas ele vai usar algum mecanismo aí para poder ludibriar. Porque, como diz aqui o item, né? É uma paz enganosa. É uma paz que vem e passa. E quando passa, fica pior ainda. Continuando. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Eu lembro que quando a minha avó foi diagnosticada com câncer, já lá para o estado final da vida dela, eu lembro que ela sentia muitas dores, né? Só que eu perguntava para ela, vó, a senhora está sentindo dor? Não. E os médicos não conseguiam entender, porque no estado que ela estava era para ela estar gritando, era para ela estar se desesperando, mas no entanto ela não tomou nenhum medicamento para dor. Por quê? Porque ela estava em paz. Eu não sei explicar. Você viu o corpo dela encolhendo, o corpo dela ficando fininho, o corpo dela, a matéria sentindo, mas por dentro ela estava em paz. Isso me chama a atenção. Eu lembro que um dia eu estava acompanhando ela no hospital e tinha uma senhora do lado. Essa senhora gritava, gemia. E uns dias antes tinha passado uma irmã lá, feito apelo, ela tinha aceitado. Eu cheguei nela e perguntei, a senhora aceita uma oração? Orei por ela e a minha oração foi para que Deus desse paz para a vida dela. Os 2 dias seguintes ela não gritou mais e logo depois o Senhor recolheu ela. Essa paz, ela é inexplicável. É uma paz assim que você não tem como explicar ela. A medicina não consegue explicar, os psicólogos não conseguem explicar, porque é algo que vem de Deus para as nossas vidas. Quantas situações aqui, se você fazer uma retrospectiva e olhar para trás na sua vida, que era para você ter se desesperado e você não se desesperou? Por causa de quê? Por causa da paz de Deus. Continuando. O item 2 aí, a paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos. Quem puder ir abrindo lá em Gálatas 5, vamos ler o verso 19 e 21. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se viva na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Quem pode ler aí? Gálatas 5, verso 19 a 21. Aqui nós vamos ver, né, que as pessoas muitas vezes acham que por aceitarem, viverem os prazeres da carne, elas vão ser felizes. Momentaneamente, sim. Mas depois as coisas só vão piorando. Quem achou aí? Gálatas 5, verso 19 a 21. Falando entre vós, quando gigante,
Pai, dando sempre graça ao nosso Deus, Pai, É 5:19? É 5:19 ao 21. Assim, porque as obras da carne são manifestas, Isso. as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, tribulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa interessante, né? Olha o tanto de obra da carne que é listada em Gálatas. É muita coisa. E o ser humano, as pessoas acham que por estar vivendo isso, materializando isso, se entregando a esses desejos, de alguma forma eles vão ter paz. Hoje se prega que a autorrealização está em se conhecer. E como é que se prega a filosofia do se conhecer? É praticando tudo isso. Hoje não se vive uma liberdade, vive-se uma libertinagem, o que é muito diferente, porque o cristão vive liberdade, que a liberdade ela está em Cristo. E a liberdade ela é acompanhada de renúncias. Norticismo com a nova roupagem. Oi? Norticismo com a nova Com a nova roupagem, exatamente. E as pessoas estão entrando por essa onda. Os jovens estão confusos, aí se entregam aos seus desejos, se entregam aos seus prazeres, não tem limitações, vão se entregando e a sociedade ela vai ficando da forma que está, desenfreada, sem identidade. Aí as doenças, que nem eu estou falando, emocionais, elas vão aumentando porque as pessoas não sabem mais o que querem, não vive o propósito de Deus. Você viver o propósito de Deus traz paz para o seu coração. Por que esses grandes homens foram mártires, sofreram e mesmo assim morreram felizes? Porque eles estavam vivendo o propósito que Deus tinha para a vida deles. E hoje não. A filosofia, ela tá tirando essa felicidade, essa questão de você viver o propósito, de você ser o servo de Deus, tá entrando com muita força. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você que é dono da sua vida, é sempre com você. Você que é o centro, você que é capaz, experimenta o que tem. E aí o ser humano vai entrando, e daqui a pouco ele descobre que aquilo era uma fantasia e ele está mais infeliz do que nunca. Aí hoje se prega muito, e é uma coisa que eu tenho abordado, você tem que ser um bom profissional, concordo, você tem que ser uma pessoa que estuda, que busca conhecimento, concordo também, mas muitas vezes tem aquelas pessoas que vão ser chamadas para a obra missionária, não se prega mais, para ser pastores, para ser evangelistas, para ser servos dentro da casa do Senhor, e isso nós estamos deixando de lado e focando só na área profissional. O que nós vamos ter daqui uns dias, e já temos, de médicos infelizes, que nós vamos ter de pessoas, empresários infelizes, pessoas que vão ter domínio, riqueza, inteligência, mas infelizes por quê? Porque não está vivendo o propósito que Deus tem para a vida dele. Porque o propósito de Deus, ele traz paz para o nosso coração. Às vezes você está sofrendo, você está passando dificuldade, você está rejeitando muita coisa, mas você está feliz. Você está contente. Eu lembro de um dia, uma experiência que eu tive, entrei no mercado com a minha esposa, aí vi um peixe, deu uma vontade de comer o peixe, só que eu olhei pro ticket de refeição que nós tínhamos e falei, hoje o peixe fica. Tinha a fralda da Helena, tinha outras coisas, mas você sabe quando te dá aquele desejo? E deixei de lado. E na mesma semana a gente decidiu ir, depois de Goiânia, visitar a tia dela que estava passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, né? E de Brasília lá, uns 200 e poucos quilômetros, não é pertinho. Aí conversei com o meu pastor, falei que ia sair no sábado pra gente visitar e fui. E eu lembro que eu cheguei umas 10 horas da manhã lá. A comida que estava no fogo era peixe. Era peixe. Aquilo encheu meu coração de uma alegria tão grande, porque a gente saiu da nossa casa para fazer a vontade de Deus, tínhamos deixado de lá. E quando eu cheguei lá, comi peixe, repeti peixe. Peixe é o que não faltou, e eu meditando. Olha o cuidado de Deus. Talvez para outra pessoa que tem convívio com isso é uma coisa assim. Para mim não é. Porque eu sei, eu deixei lá. E era uma bandejinha que ia dar um frito só e nem dava para repetir, né? Lá não, por você obedecer à vontade de Deus. Então, tá ligado ao propósito exercer essa paz, ao que o Senhor tem para nossa vida. Muitas vezes não quer dizer que vai vir com grandes coisas. E a visita fez bem para mim, né? Porque eu comi peixe, mas fez bem para a irmã também.
Porque a partir daquele momento da oração, ela se recuperou bem, graças a Deus, já está até de volta. Então, são coisas que Deus vai fazendo e você vai aprendendo quando você vive o processo. E aí você vai encontrando essa paz. Uma falsa paz. Ensinando, o terceiro item do tópico 2, ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. E aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês, porque nós estamos vivendo esses dias. Se eu perguntar para qualquer um aqui, o que o mundo precisa hoje? Paz. Todo noticiário que você pega hoje já se fala de uma terceira guerra mundial. Ninguém se esconde mais nada. Já fala que a guerra da Ucrânia e da Rússia é irreversível. Israel está numa peleja, está numa batalha. O mundo, está todo mundo aflito. Até aqui no Brasil a gente também anda meio preocupado, porque isso está movendo o mundo. O mundo hoje precisa de um representante que fale: eu trouxe a paz. É uma coisa, o mundo acaba na paz, especialmente a juventude, mais de qualquer maneira. Telefone. De maneira tão grande, que muitas pessoas de idade estão se perdendo com isso. Mas, antigamente, tempo atrás, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas o mundo era muito mais centrado aqui. E você pega a juventude, você é 10 horas. Você começa a conversar com eles não estão ouvindo o que você está falando, está pensando. O que é que fazer? Eu muito difícil, né? Porque eu tenho filho, né? Despertou uma simples correta. O negócio que está falando é uma coisa mental, né? Que ninguém consegue comprovar em laudo, em exames, para poder ter um diagnóstico dele. Mas telefone. E hoje a gente está tão conectado que às vezes você está lá na roça, tá? Vou contar uma ilustração. Você está lá na roça, aí sai a notícia e uma bomba nuclear está para cair na Ucrânia e você começa a se desesperar. Você está muito longe da batalha, muito longe de onde a radiação vai te atingir. Você não está correndo perigo real nenhum e você está lá desesperado, querendo ver aonde você vai se esconder, qual a caverna que você vai entrar, porque você está tão conectado. As coisas estão tão conectadas, na verdade, que era para a gente estar conectado com Deus, mas a gente está conectado aqui com o mundo. E o desespero vai bater. Vai bater. E hoje o mundo está precisando dessa paz. Só que a Bíblia ela já nos mostra que quando surgir esse homem e ele falar: eu consegui a paz, é uma paz falsa. A grande tribulação já está bem aí, ó, certinho. E os sinais estão aí. O mundo necessita dessa paz. Então o que é necessário? Mais contato com a palavra de Deus, mais contato com as coisas de Deus, para nós termos paz em meio às tribulações. Continuando aí o terceiro tópico, a paz que Jesus prometeu. O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. Está lá em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar, tá? Seus discípulos, eu, você, nós podemos desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Quem pode ler João 14, 27, são palavras de Jesus, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Mateus capítulo 10, versículos 12 e 13 também. Vamos ver o que Jesus falou aí sobre a paz. João 14, 27, Evangelho de João. Deixo-vos
essa paz, a minha paz não vos la dou como o mundo dá. Olha que diferença. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou dar como o mundo dá, não. Porque a paz do mundo, ela é enganosa, circunstancial, ela é presa a um momento, a alguma coisa. Mudou algo, a pessoa acabou aquela paz toda. Aquela segurança dela toda foi por água abaixo. Não, a paz de Jesus não. É independente da situação ou da circunstância. O que ele falou em Mateus 10, versículo 12 e 13? Mateus 10, verso 12 e 13. Isso aí é algo que nós temos que exercer. Pode ver um negócio diferente dele? Mateus 10. Versículo 12 e 13. Pode? Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que quando nós entrarmos numa casa, a paz já está conosco. Porque Jesus disse, eu estou dando paz para vocês. Então você entrou na casa, entrou no ambiente, a paz de Deus ela está contigo. Se a casa for digna, se as pessoas aceitarem, se as pessoas receberem, essa paz vai repousar sobre aquele ambiente. Só que hoje em dia está diferente, né? Às vezes o cristão está entrando nos ambientes discutindo, caçando confusão, e em vez dele estar levando a paz, aí o que Pedro falou, refreia a língua, está levando a confusão. E Jesus está falando, vocês são mensageiros de paz. Isso aqui falou de casa no sentido dos discípulos irem evangelizar nas aldeias. Mas aqui, trazendo para o nosso contexto também, é no trabalho, é em casa, é no nosso dia a dia, é no ônibus, é dirigindo. É aonde você está, a paz de Deus ela tem que te acompanhar. Eu acho engraçado que nós muitas vezes sentimos o peso do ambiente e falamos aqui lá, o ambiente lá onde eu trabalho é tão pesado. É pesado, é um negócio assim que oprime. E você se joga para baixo colocando o poder do inimigo lá em cima. A palavra de Deus em Romanos vai dizer que o pecado ele gera morte, mas ele lá também vai dizer que a graça superabundou, ou seja, ela é maior do que tudo isso. Então, se você chega num ambiente pesado, você tem que começar a orar para as coisas mudar lá, mas para melhor. Por quê? Porque o poder maior está na sua vida. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O prevalecer, às vezes a gente acha que o inimigo está atacando e a gente está aqui retraído, só se defendendo. Não. Aqui o sentido é da gente ir guerrear e pelejar e ele vai perdendo força, ele vai perdendo campo. Então essa paz, ela tem que nos acompanhar onde nós chegarmos. José estava escravo e ele tinha paz. José estava escravo e tinha paz. E tantos outros na Bíblia que exerceram essa paz aonde eles chegaram. E o ambiente mudou por causa deles. Por causa dessa paz. Então nós temos que entender que a paz de Deus é para nos seguir em todos os ambientes. Eu não estou te dizendo que isso vai ser fácil. Não. Mas eu estou te dizendo que isso é possível. Você já reparou? Às vezes a pessoa nem te conhece e fala, nossa, olha para você, eu sinto uma paz. Você tem um espírito bom, né? Então já a palavra que eu uso. Você tem um espírito tão bom, fui com a tua cara. O Espírito bom é o Espírito Santo na nossa vida, né? Que a gente é ruim para valer. É o Espírito Santo que vem, nos ajuda, a palavra de Deus em ação. Uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Está lá em Gênesis 3. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Promessa em Gênesis 3 e 15. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e restabelecendo a nossa paz com Deus, como está em Romanos 5 e 1. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez um, a igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos os que nele creem. Essa paz estará conosco, conforme está em Filipenses 4 e 9, dominará os nossos corações, conforme está em Colossenses 3 e 15, e como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade, como está em Mateus 5 e 9. Qual é a minha sugestão aqui para você? Nosso tempo ele é resumido. Pega essa semana, pega essas 3 referências e leia ela, mas não é ler por ler, é ler e meditar. Veja a promessa bíblica que nós podemos estar exercendo no nosso dia a dia.
Então nós vamos ver aqui característica dessa paz. A paz estará conosco, Filipenses 4:9, dominará os nossos corações, Colossenses 3:15, e como pessoas pacíficas desfrutaremos uma verdadeira felicidade, Mateus 5:9. Uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que nós estávamos contando aqui, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Abra, por favor, em Atos 12, versículos 5 ao 7. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:13. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Olha que coisa linda, olha o que Jesus falou para mim e para você. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Só é possível ter a verdadeira paz em Jesus. E como é que eu consigo essa paz em Jesus? Através da palavra de Deus. Quem achou aí o texto de Atos 12, versículos 5 a 7? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados, com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Como é que você dorme numa situação dessa? É possível dormir numa situação dessa? Hoje em dia é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente tem central, a gente tem todo um equipamento, um colchão bom, tem gente que tem colchão ortopédico, tem isso, tem aquilo, e não consegue dormir. Pedro está lá na cadeia, 2 prisões, sentinela do lado dele, amarrado, a igreja está orando, não é nem Pedro que está orando, não. Pedro está tão tranquilo que ele está no centro da vontade de Deus, que não é ele que está orando, está desesperado, não, a igreja está orando, está buscando por ele e ele está dormindo. O anjo do Senhor se manifesta para ele e fala: Pedro, pega a capa, vamos. E ele está dormindo tanto que ele está achando que aquilo é o quê? Um sonho. Ele está achando que aquilo é o quê? É simplesmente, estou sonhando, é a minha mente que está imaginando a vontade de ser livre, né? E não, e era a própria ação de Deus, até que ele despertou do sono quando ele já tinha saído da cadeia. Aí o Salmo de número 127, a palavra de Deus vai nos dizer, falando aí um pouco acerca do sono, que em vão trabalham aqueles que edificam, pois o Senhor é que vai dar o sono. Então muitas vezes tem coisas simples acontecendo no nosso dia a dia e a gente acha que não é a presença de Deus. E é. Quantas pessoas que são ricas, tem colchão, tem isso, tem aquilo e não tem o sono? E nós muitas vezes na nossa simplicidade a gente entra, dorme e se não colocar um despertador emenda, vai um pouco a mais. Vai um pouco a mais. Por que isso? Por causa da paz de Deus na nossa vida. Eu falo porque eu acompanhei uma tia que não dormia, tinha tudo para dormir, mas não conseguia dormir, foi um tratamento com ela, nem remédio estava fazendo ela dormir. Aí levamos a palavra para casa dela, com 5 meses ela estava dormindo, outro dia perguntei para ela como é que ela estava, disse que está dormindo é demais agora. Porque isso vem do Senhor, tudo isso é característica da paz, tudo isso é característica do que Deus tem para a nossa vida. A partir do momento que Ele nos reconciliou com Cristo, aquele poder de opressão, aquele poder de juízo, aquele poder de nos levar para o inferno, ele caiu por terra. Agora em Cristo nós somos uma nova criatura. E Jesus está dizendo, eu estou deixando a minha paz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. As aflições Ele não vai tirar. A paz vai se manifestar no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do momento ruim, você está em paz. Por quê? Porque a sua confiança está em Cristo. Aí ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está deixando a promessa e ele já está te dizendo, tenha bom ânimo.
Acredite na promessa que eu deixei. Acredite na paz que eu já deixei disponível para a sua vida. E quando é que nós perceberemos que temos paz no nosso coração? No meio da luta, no meio da dificuldade. Você sente, você se entristece, as suas emoções também são tocadas, mas aí quando você tira aquele momento de oração, a paz vem sobre o seu coração e você fala, Deus está no controle. A Bíblia diz, nós somos pacificadores. Bem-aventurados Os pacificadores. são promotores de paz e não de conflito. Porque a ver a pessoa não tem paz com ele e quer que todo mundo tenha paz. Nós somos promotores de paz. A casa da pega-fogo chega lá para apagar o incêndio. Não é para Colocar gasolina. Então, a responsabilidade de nós, além de nós termos, também nós temos propagar ela, levar a paz. E dentro dessa questão de paz, a gente vê muito isso na igreja. A pessoa está no trabalho e diz assim, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os amigos com a boa noite. E a acepção de pessoa é essa? Se a paz não está com você, ela não volta para você. Fala um pouco sobre isso. Mas a paz, ela tem que seguir, ela tem que entrar nos ambientes. A guerra já está aí, irmãos. Eu vou falar algo para vocês. O cérebro humano ele é tão interessante. Se você aprender a discutir, você vai se acostumar com a discussão. Vai. Você já viu aqueles casais que estão muito tempo juntos e só vivem discutindo? Mas como é que consegue? Já acostumou, aquilo é normal para eles. O que a palavra de Deus está dizendo, que o que é normal para o mundo não é normal para o cristão. O cristão tem que exercer a paz até que isso se torne normal. É fácil, né? Não. É uma luta diária. Cada um aqui tem um temperamento, né? Vai ter um que é mais esquentado, vai ter um que vai responder mais rápido. E essa paz, ela tem que nos seguir em todos os ambientes. Irmãos, tem mais algum ponto, algum comentário? Vou ler a conclusão aqui. Vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Constatamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente, que, independente das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Então essa é a paz que nós temos de verdade. É uma paz para ser exercida e praticada. Como seres humanos, eu já te falo, nem sempre você vai conseguir ter paz, mas você tem que lutar por essa paz, que aí vai se cumprir. 12 e 18? É isso. 12 e 13. 12 e 18. Romanos 12 e 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vou repetir, Romanos capítulo 12, verso 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Só que se for possível, esse se for, no original, é para a pessoa colocar essas forças no máximo. Desce o máximo para que haja. Esse se for possível, para você é possível, tá? É para o outro lá que está recebendo a parte que não quer de jeito nenhum, mas você fez tudo possível. Da sua parte você fez tudo possível, é o que a palavra de Deus está fazendo. Está nos dizendo, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E todos é todos, inclusive quem vota num partido diferente de você, quem tem ideias diferentes. Todos é todos. É fácil? Não é, né? Mas todos é todos. O pastor dando esse versículo, lembrei de um pastor que teve no nosso campo lá, que ele tinha um vizinho que só Jesus na causa. Passasse a galinha, pisasse um pouquinho mais dentro do quintal, ele matava. A bola dos meninos ele furava. Tudo que ele podia fazer para infernizar a vida do pastor, ele fazia. Mas tudo que o pastor podia fazer para ter paz com ele, ele fazia. Só que tinha um detalhe. Quem na rua ousasse falar mal do pastor, esse vizinho defendia ele com unhas e dentes.
Porque ele fez de tudo para insultar o pastor e não conseguiu. O pastor tinha paz. Ele não reconhecia, não, mas vai alguém na rua falar mal do pastor para ver. Ele tinha paz, né? Agora imagine se ele tivesse feito confusão. O nome da igreja, de Cristo, teria sido difamado. Eu agradeço a oportunidade, volto aqui.